E o Supremo concluiu na sessão da quinta-feira, dia 9, esse julgamento sobre a validade da adoção de medidas alternativas do Código de Processo Civil para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, como a apreensão da carteira de motorista e do passaporte. Para mim, essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurdo. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade, ela visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do juiz. Essa é a verdade. Suspensão do direito de dirigir, isso viola o direito, a liberdade da pessoa dirigir. É claro que você vai determinar essa restrição a um taxista que vive disso. Mas, evidentemente, naquele caso do atropelador reincidente e que não paga a responsabilidade civil, vale a pena caçar a carteira. A apreensão do passaporte, já tivemos aqui a chancela dupla de que isso pode acontecer. Participação em licitação pública. É claro que uma empresa idônea pode entrar com uma ação pretendendo uma injunction para que ela participe de uma licitação. E o juiz diga, não vai participar da licitação, tendo em vista a sua inidoneidade já declarada. E ainda a proibição de participar de concurso. Estou absolutamente convencido da constitucionalidade dos dispositivos atacados. Eu verifico, tal como Sua Excelência concluiu, que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole avançando sobre os direitos fundamentais do cidadão ao determinar essas medidas atípicas. Esta é a única hipótese, em meu modo de ver, a hipótese do devedor de alimentos que se admite um conjunto de medidas restritivas, inclusive de restrição de liberdade, como esse tribunal aqui efetivamente assentou. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Vista aqui na TV Assembleia, programa dedicado à discussão sobre o cruzamento entre o direito e a política. Todo mês a gente vem aqui e apresenta alguma novidade do nosso ordenamento jurídico que vai repercutir na vida do sul-mato-grossense e do brasileiro, seja a aprovação de uma lei ou a decisão de um tribunal superior. E o programa de hoje se enquadra nessa última possibilidade, isso porque tomou conta da mídia e grande repercussão, tanto na internet quanto na mídia convencional, uma decisão do STF que considerou constitucional a adoção de medidas coercitivas para o devedor civil, tais como a suspensão da CNH e do passaporte. E quem vai explicar essa decisão e apresentar os seus efeitos práticos para a gente no programa de hoje é o advogado Vlailton Carbonari. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Paulo, muito obrigado, é um imenso prazer estar aqui. Vamos às perguntas, vamos solucionar. Isso aí. Para começar, comentando esse caso, a gente tem que explicar como que ele chegou no STF, né? Qual foi o caso concreto que levou essa discussão ao Tribunal de última instância no Brasil? Certo. Então, Paulo, isso na verdade foi uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, em maio de 2018, questionando a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil de 2015, que prevê, na verdade, né, que o juiz pode adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de uma decisão judicial. E dentre essas medidas, que já era praticado pelo juiz e por vários juízes, era justamente a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, né, e a apreensão do passaporte como meios de se forçarem o devedor a estar pagando a sua dívida. Não só a previsão de apreensão da CNH e do passaporte, mas também da proibição de participação em concursos públicos e da proibição de licitação, de fazer licitações com o poder público. Então, essas são medidas que os juízes já aplicavam e que agora o STF, julgando improcedente essa ação do Partido dos Trabalhadores, do PT, ele confirma a constitucionalidade dessas medidas. Quer dizer, não muda muita coisa, né? Isso já vinha sendo observado na prática advocatícia, né? Isso os juízes já aplicavam isso como uma medida extrema, uma última ratio, né, como a gente diz no direito, a última medida aplicada pelos juízes
já que o processo de execução ele tem todo um rito, né? Primeiro começa-se quando um credor vai cobrar um devedor judicialmente, o primeiro passo que a gente conhece, é a tentativa de bloqueio das contas bancárias. Então, por meio do sistema Sisbajude, o juiz ele determina o bloqueio imediato das contas bancárias dos devedores e ali, caso não seja encontrado nada, nenhum valor ali a ser bloqueado e transferido para o credor, então tenta-se, em segundo caso, o bloqueio, aliás, a pesquisa de bens no nome do devedor. Então, seja uma moto, um carro, um terreno, até uma casa que esteja no nome do devedor, o credor ele faz essa pesquisa e pede a penhora desse bem, né, que vá para leilão, etc. E não só essas duas medidas, mas várias outras, existem várias outras formas, né? Então emissão de certidões, enfim, é um rito muito extenso. E em último caso, então, seria aplicada essa medida de apreensão da CNH e apreensão do passaporte, né, determinado pelo juiz. Então isso já era corriqueiro no meio jurídico, nas ações judiciais, e por isso mesmo o Partido dos Trabalhadores foi questionado diretamente no STF, por meio de uma ADI, questionar essa constitucionalidade, o que foi confirmado pelo Supremo. Entendi. Todas essas outras possibilidades que o juiz tem antes de aplicar essa suspensão, tanto da CNH, como essas outras medidas que você mencionou, a suspensão da nomeação em concurso público ou impedimento de uma licitação, elas não mudam, elas continuam seguindo o rito que já era estabelecido pelo Código de Processo Civil, isso não foi questionado. Isso continua sendo seguido e, na verdade, o que vai mudar no meio jurídico é que isso dá uma segurança maior para os credores, né? Então, e um reforço, né? Essa prática vai ser, eu imagino, vai ser posta em prática com mais frequência. Com mais frequência, com certeza. Então, por exemplo, já os advogados dos inadimplentes, os advogados dos devedores não poderão alegar, como eles alegavam, que isso se trataria de uma medida inconstitucional, né? Mas claro que há limites, né? Há limites para tudo, no caso das exceções, né? Então, existem limites, no caso, por exemplo, se é um trabalhador que usa CNH para o seu trabalho, como um motorista de aplicativo, né, de Uber 99, ou um motorista, um taxista, um motoboy, né, até um motorista de caminhão, um motorista de ônibus. Então, nesses casos, ele poderia estar alegando isso no processo de execução, alegando que para que o juiz não apreenda a sua CNH porque faz parte do seu meio de subsistência. Então, isso é um direito fundamental. Tanto que o próprio STF impôs esses limites na sua decisão, destacou isso, que as medidas devem seguir os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, como a saúde e a segurança, e seguir também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, outro exemplo também da apreensão do passaporte seria o piloto de avião ou uma aeromoça, né, que trabalham recorrentemente, que usam seu passaporte para viajar, seja nacionalmente ou internacionalmente, então eles também teriam resguardado esse direito e não teriam seu passaporte e o CNH apreendidos. Entendi. A lógica é que se a pessoa for impedida de trabalhar, ela não vai ter condições de pagar a própria dívida que está sendo questionada, né? Isso, exatamente. E agora que a gente já falou que isso aí não vale para todo mundo, mas não é bem assim, né? Existe uma perspectiva de mudança ou de revisão desse entendimento, na sua opinião? Então, no momento não, mas assim, tudo no direito, nada no direito é permanente, né? Nada é definitivo, então sempre há a possibilidade de que se mude esse entendimento. Então, por exemplo, a gente pode ter amanhã ou depois uma lei baixada pelo Congresso Nacional vedando expressamente essas medidas, né? Que coloque expressamente que é proibida a apreensão de passaporte em caso de dívidas, que é proibida a apreensão da CNH em caso de dívidas. Então pode ser que amanhã ou depois o Congresso Nacional, né, seja por meio da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, edite uma lei federal proibindo isso, ou pode ser que o próprio Supremo Tribunal Federal revise o seu entendimento, né, volte atrás, como já aconteceu em vários outros casos. A Suprema Corte já voltou atrás em suas decisões várias vezes, e isso também seria um meio, ou até por meio uma medida provisória do Executivo, né? Então seriam essas três vias, né, no Legislativo, Executivo e Judiciário. Muito bem, a gente está acompanhando hoje, aqui com o meu entrevistado, Vlailton Carbonari, que atua na Advocacia Campograndense, a decisão do Supremo Tribunal Federal que validou a constitucionalidade da adoção dessas medidas coercitivas, a suspensão da CNH e do passaporte pelos devedores civis no Brasil. Esse é o ponto de vista, a gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouco
para continuar falando sobre esse assunto. Fica de olho. Muito bem, a gente volta com o nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista, e hoje a gente está discutindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional um dispositivo lá no novo Código de Processo Civil. A gente nem chama tanto de novo assim, né, Vlailton? Já está em prática há quantos anos? Ele é desde 2015, né? Então já se vão aí 8 anos. 8 anos, mas é o novo, é o Código de Processo Civil em vigência no Brasil que possibilita ao juiz da execução suspender a CNH, suspender o passaporte e tomar outras medidas coercitivas para os devedores civis. O meu entrevistado é o Vlailton, como eu já falei aqui no segundo bloco também. E a gente continua a nossa conversa, Vlailton, falando perguntando, na verdade, quais são os tipos de dívida que ensejam essa possibilidade para o devedor ter os seus documentos suspensos. Certo, Paulo. Então, em princípio, qualquer espécie de dívida, seja de alimentos, seja uma dívida civil, uma dívida que você contraiu com um banco, ou uma dívida de algum carro que você financiou, etc. Mas desde que seja cobrada... Cartão de crédito, enfim, qualquer tipo de dívida. Dívida civil, mas desde que seja cobrada judicialmente. Então, isso é importante destacar, né? As empresas, os credores, eles têm que entrar na justiça com um advogado certinho, entrar e executar o devedor e pedir para que o juiz determine que se apliquem essas sanções, essas medidas coercitivas, e como a gente já explicou no bloco anterior, que só vão se aplicar no final do processo, né? Então existe todo um rito, existe toda uma série de ações que devem ser praticadas antes, né? Como o bloqueio de contas bancárias, pesquisa de bens do nome do devedor, para só aí no final, como uma medida, uma tentativa de forçar o devedor a estar pagando, né, as suas dívidas. Então se tem essa apreensão da CNH, apreensão do passaporte e a proibição de participação em concursos públicos e em licitações públicas. Beleza, quem está assistindo e viu você falar que isso é aplicado como uma das últimas formas, né, pode se perguntar, isso demora muito? Qual é o tempo médio de duração de um processo de execução? Isso vai variar pelo tamanho da dívida, vai variar quais fatores além desse? Exatamente. O tamanho da dívida, né, o valor monetário que está sendo cobrado ali é um dos principais fatores. Então, você pode pegar desde uma dívida aí de R$5.000, né, que você teve no financiamento, no cartão de crédito, até dívidas de mais de R$100.000. Então, tudo isso são fatores que levam o processo a ter mudam o tempo de duração dele, né? Então, a gente tem aí desde uma média que eu vejo em dívidas pequenas, uma média de 2 a 3 anos, né, de duração. Mas realmente em casos onde a dívida seja maior, esse processo com certeza vai durar mais, até porque o devedor ele pode ter mais bens ali para serem pesquisados e outras medidas podem ser tomadas durante esse percurso, né? Beleza, vamos finalizar então o nosso programa de hoje apresentando quais são as orientações jurídicas, né, quais são as dicas que você pode oferecer para quem se encontra numa situação dessa. Às vezes a pessoa foi aprovada num concurso público, está na expectativa de ser nomeada e agora teme ter cancelado essa nomeação, né? Ou então ela pode achar que vai ter a sua CNH suspensa, ela pode estar preocupada assistindo o programa. O que a gente pode oferecer como orientação jurídica para quem se encontra nessa situação ou acha que pode sofrer essas medidas? Então, um conselho anterior que a gente pode dar é, acima de tudo, que a pessoa evite, né, contrair dívidas que ela não possa arcar. Mas, caso, né, o que acontece com a maioria das pessoas, ela contrai essa dívida e aí esteja sendo cobrada, tanto judicialmente como extrajudicialmente, que ela busque, então, esse é o conselho que a gente daria, né, que ela busque, sobretudo, entrar em acordo o mais rápido possível, entrar em acordo com a parte credora, para nem que parcele as dívidas, nem que parcele essa dívida em várias vezes. Então, buscar um acordo, ou no caso, por exemplo, como você citou, da pessoa que sente medo de não ser nomeado em um concurso público, ela também pode estar tentando um mandado de segurança, seria uma via judicial para estar questionando isso, para estar questionando essas medidas, né? Porque até nós temos 2 instâncias no judiciário brasileiro, né? O STJ e o STF não são exatamente uma terceira instância, né? Mas cuidam mais da aplicação da lei, então a gente tem o duplo grau de jurisdição, onde a pessoa pode estar questionando
questionando essas medidas e que os juízes e os desembargadores podem estar aplicando de forma até diversa do entendimento do STF, já que não se trata de uma súmula vinculante, né? Essa decisão do STF, ela foi uma decisão de declarar a constitucionalidade, mas ela não tem a força legal como uma súmula vinculante tem, né? Então a gente volta naquela questão, ela pode ser alterada ou revisada. Isso, pode ser alterada e revisada, exatamente. Vlailton, foi um grande prazer ter você aqui no programa hoje e explicar o assunto do momento, né? Isso, com certeza. Para mim foi uma honra e estamos às ordens. Beleza, esse foi o Ponto de Vista, o primeiro programa gravado em 2023. A gente espera continuar produzindo e gravando esse programa aqui, que é tão importante para a grade de programação da TV Assembleia, oferecendo informação de utilidade pública a todo sul-mato-grossense.